Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Denise Ramos, eu sou ativista socioambiental, sou formada em gestão pública, sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos longos, estou usando óculos, sou ribeirinha de uma comunidade que chama Carão. E vamos seguir nosso papo sobre mudanças climáticas. E hoje a gente vai trabalhar o nosso papel em tudo isso. Então, tanto no sentido negativo quanto no sentido positivo, que é o que a gente quer trocar aqui, e entender um pouquinho como que a gente consegue melhorar esse nosso impacto no planeta. Então, a gente já falou um pouco sobre consumo, a gente já entendeu as coisas que a gente precisa mudar, a gente já teve aí todo um papo, né? E agora, eu vou trazer alguns exemplos para vocês do que a gente pode fazer no dia a dia e algumas histórias também para inspirar aí vocês a ter novos hábitos e criar esses novos hábitos. É simples? Não, não é. Porque novos hábitos nunca são simples, então a gente sempre precisa trabalhar muito isso, entender muito essa questão, estudar. É um processo e todo processo é demorado e todo processo leva aí esse tempo para que a gente se adapte. Melhor do que vocês ouvirem apenas eu falando, é importante que vocês comecem a ouvir outras pessoas que também estão nesse lugar, né? Então são populações tradicionais, povos originários, porque essas populações, elas sempre conviveram em harmonia com a floresta. Eu falo isso porque eu cresci em uma comunidade ribeirinha, como eu falei. Era muito bonito ver essa relação, por exemplo, que os caçadores, os pescadores, eles tinham com a natureza. Então, eu não tiro nada além daquilo que eu preciso para sobreviver. E a gente perdeu essa mão há muito tempo. Então, no planeta é completamente diferente. A gente vive baseado no nosso próprio consumo e no sentido de quanto mais eu tenho, mais eu quero. E aí a gente perdeu esse contato harmônico que a gente teve com a natureza, porque o ser humano foi criado junto com a natureza, então a gente tinha essa harmonia. Em algum momento a gente perdeu, porque o ser humano também é um ser de muito ego. A gente acredita que a gente precisa desses bens de consumo que acabam pressionando para que a gente produza mais, para que a gente gaste mais recursos naturais e que aí a gente tenha todos esses problemas que a gente já conversou aqui. Mas enfim, a gente não consegue mais mudar esse cenário, não dá para fazer nada, e agora? Calma, dá para fazer. Tem muita gente fazendo, o que é incrível, porque se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar vários exemplos de gente que tem fazendo muita coisa pelas comunidades. Aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Então, para começo de conversa, o principal ponto aqui que a gente deve trabalhar e que a gente deve entender, porque isso impacta em todos os outros pontos que eu vou falar depois, é a questão do nosso consumo. O nosso poder de consumo, ele é um poder importantíssimo que a gente deve usar com bastante consciência. Então, sabe aquela campanha que a gente faz sobre a política para falar para as pessoas votarem de forma consciente? Então, isso acontece a cada pelo menos 2 anos no Brasil, né? Quando tem eleição para prefeito ou quando tem eleição para presidente. Mas a gente vota todos os dias quando a gente está consumindo algo da empresa X. E aí eu te pergunto, você está votando de forma consciente no seu dia a dia? Provavelmente não, porque é muito difícil a gente ter esse cuidado de pesquisar, de ir pesquisar essas empresas, de entender se o impacto dela está sendo legal na comunidade, se está sendo legal na cidade, se está sendo legal no lugar que ela está atuando. Até porque a gente não tem esse hábito, então esse é o principal ponto. A gente precisa entender que isso é um poder e, a partir disso, a gente olhar para esse poder com muita consciência e com muito cuidado. Então, tudo que eu compro, tudo que eu consumo, eu tô dando ali o meu voto de confiança para aquela empresa e por isso que eu preciso entender se o impacto dela é legal ou não. Então, é importante que a gente crie esse consumo consciente, porque aí ele vai passar por todas as outras áreas que eu vou falar, que são, basicamente, a gente começar aí a fazer a nossa coleta seletiva também. E quando a gente consome de forma consciente, automaticamente a gente gera menos lixo. Então a gente já diminui esse trabalho da coleta e depois a gente só vai fazer essa coleta para reduzir ainda mais o nosso impacto. Obviamente, nem todo mundo tem acesso à coleta seletiva. A coleta seletiva ainda é muito seletiva, então não é em todo lugar que tem. Mas onde tem, tenta começar a criar esse hábito e começa a fazer esse trabalho de mudar esse hábito também da relação que a gente tem com esse lixo. O outro ponto é começar a tentar fazer a sua própria hortinha. Então, você mora num lugar que você tem essa possibilidade, faz isso. Porque além de ser bom para o planeta, é terapêutico. Então, vai fazer bem para você, vai fazer bem para o planeta e vai fazer bem para quem está ao teu redor ali, que vai estar comendo uns legumes, umas verduras frescas, o que vai ser ótimo para ela. E seguindo nessa linha também, consome de produtores locais, né? Então, a gente falou aqui um pouco do impacto do agronegócio
E hoje eu queria te dar essa dica aí, já que a gente consome pelo menos 70%, né, do que está ali na nossa mesa, ela vem desses produtores rurais que têm esse cuidado, que são da agricultura familiar e tal. É importante que a gente valorize esses produtores e que a gente cada vez mais consuma deles. Porque tem muita gente legal também fazendo um trabalho massa de permacultura, enfim, de outras áreas que a gente consegue consumir. É óbvio, de novo, não é todo mundo que tem acesso, não é tão simples assim. Se fosse, a gente não precisaria estar falando sobre isso. Outro ponto importante é você começar a falar sobre esse assunto. Então, se você tem uma rede de impacto legal, se você tem pessoas que te ouvem, se você tem teu grupo de WhatsApp do condomínio, começa a puxar essa pauta, começa a incentivar que as pessoas parem de gastar muita água quando estiver lavando a calçada, que ela pare de passar tanto tempo com o chuveiro elétrico ligado, porque isso faz um mal enorme. Enfim, começa com essas pequenas ações, sabe? Que você começa ali esse processo, então as coisas começam a mudar em volta. E é importante que você faça esses movimentos para que de fato isso aconteça. E por último, para fechar, busque essas inspirações. Que nem eu falei, tem muita gente fazendo. Eu não tenho tanto tempo para dar 1 milhão de opções aqui, mas o que eu posso te dar de dica é busca quem está fazendo. Tem muita gente fazendo, te inspira nessas pessoas, traz para perto de ti esses exemplos, se conecta e se reinventa aí nesse processo, né, que é o consumo. Como eu falei, esses processos eles demoram, mas é importante que a gente comece a fazer, porque a nossa geração, principalmente, é uma geração de muito impacto, eu acho que muito mais consciência do que as outras gerações. Então a gente tem um poder muito grande, que é esse de consciência, que é importante que a gente use ele no nosso dia a dia, para que a gente aí diminua os nossos impactos negativos e a gente consiga manter o planeta e ter a opção, né, de colocar ele de uma forma mais saudável e também de mudar aí as relações que as outras gerações têm com o planeta, porque eu acho que quando a gente começa a falar também, a gente começa a atrair essa galera para ver o que está acontecendo, para entender como é que faz, e a partir daí a gente vai gerando mais mudança, mais transformação, que é o que a gente quer com tudo isso.